queridos, você já ouviu alguém receber uma oportunidade para compartilhar uma palavra de Deus e dizer assim: eu não vim pregar, eu vim apenas ouvir, eu vim apenas receber? Já viu isso? Saiba que agir dessa maneira, a gente sai do propósito estabelecido por Deus para a nossa vida. Nos próximos minutos eu irei falar mais um pouquinho sobre isso. Continue assistindo esse vídeo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, vai estar narrando a passagem que Pedro teve uma visão de Deus. Ele viu algo semelhante a um lençol, amarrado pelas quatro pontas e contendo assim animais, quadrúpedes, répteis e aves do céu. E ouviu uma voz que dizia assim: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que Pedro respondeu: jamais, Senhor, comi algo impuro ou imundo. A voz falou novamente dizendo assim: não chame impuro aquilo que Deus purificou. O texto bíblico vai dizer que isso aconteceu por 3 vezes. E Pedro não estava entendendo nada, né? Pedro não estava compreendendo nem o que viu e nem o que ouviu. E o texto no versículo 17 vai estar dizendo que Pedro estava ainda refletindo sobre o que significava aquela visão. Quando de repente chegam os homens enviados de Cornélio, para o qual o anjo do Senhor já havia apresentado-se a ele, dizendo a ele que ele enviasse os homens à casa de Pedro para que Pedro fosse até Cesareia, na casa dele, na casa de Cornélio, e lá compartilhasse a palavra de Deus. A Bíblia diz que esses homens chegaram lá na casa onde Pedro estava hospedado e Pedro recebeu e foi com eles. Chegando lá em Cesareia, encontrou já Cornélio reunido com seus parentes e amigos e Pedro começou a falar a palavra de Deus. Quando de repente a Bíblia diz que ele ainda não tinha terminado quando o Espírito Santo desceu sobre eles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Foi um verdadeiro Pentecostes, né? Mas o que eu acho muito interessante nessa passagem é que o anjo que se apresentou a Cornélio, ele não pregou a palavra para Cornélio, né? Ele disse que as suas orações foram ouvidas, as suas orações, as suas esmolas subiram em memória diante de Deus, mas ele não pregou a palavra de Deus para Cornélio. Antes ele disse: vá buscar Pedro, que está lá em Jope. E ele foi, mandou buscar, e Pedro chegou e compartilhou a palavra de Deus. Sabe por quê, queridos? Eu entendo aqui, eu aprendo aqui que essa missão, essa função, essa tarefa de compartilhar a palavra de Deus, de testemunhar para as pessoas, de falar para as pessoas aquilo que nós já recebemos do Senhor, isso é tarefa minha e sua, enquanto igreja do Senhor que somos, né? O Senhor não nos chamou para uma vida sem propósito, né? Ele nos chamou com um propósito de disseminar, de pregar, de falar para as pessoas, testemunhar as pessoas aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, né? A vida cristã, ela não se resume, né? Não se resume em apenas receber, em ficar naquela posição somente de receber. Não é isso, o Senhor não nos chamou para ficar dessa forma, para ocupar bancos da igreja somente com esse pensamento de receber. É bem verdade que nós recebemos a nossa salvação, recebemos as bênçãos decorrentes da salvação, mas não para por aí. Nós temos que fazer as pessoas saberem disso. Nós temos que falar para as pessoas as coisas maravilhosas que Jesus veio fazer por mim, por elas, por nós, né? Então, isso é o verdadeiro propósito de Deus na nossa vida. Interessante que alguns dias atrás, foi mais ou menos uns 20 dias, quando eu estava aqui no meu quarto orando ao Senhor, antes eu estava assim muito preocupada, aquela sensação incomum no meu espírito, aquela inquietação, era algo como se eu precisasse fazer alguma coisa, era uma sensação de que eu precisava fazer alguma coisa, só que eu não sabia o que era. Aí o que aconteceu foi que eu fui orar ao Senhor, já havia alguns dias que estava assim, eu saí, não dei muita atenção. Aí fui orar nesse dia, né? E comecei a orar ao Senhor perguntando: Deus, o que é que está acontecendo comigo? Porque eu estou com essa sensação de que eu preciso fazer alguma coisa. Interessante, queridos, que não era uma sensação de vazio. Eu não estava me sentindo vazia, porque eu estava em oração, eu estava
em leitura da palavra, em meditação das escrituras, estava em oração, estava em consagração ao Senhor. Não era uma sensação de vazio. O que estava acontecendo é que a sensação que eu estava sentindo era como se estivesse faltando alguma coisa. Então eu orei ao Senhor e depois que eu terminei de orar, me levantei. Naquele momento o Senhor não me respondeu nada. Aí eu fui para a cozinha para fazer os afazeres de casa, né, o almoço. E quando eu comecei a fazer, eu continuei orando. Mesmo lá na cozinha, fazendo as coisas, continuei orando ao Senhor, perguntando: Senhor, fale comigo. O que falta em mim? O que eu preciso fazer? Quando o Senhor me respondeu. O Senhor me respondeu que o que eu precisava fazer era compartilhar a sua palavra, compartilhar aquilo que eu já havia recebido de Deus com outras pessoas. Aí quando eu ouvi isso, eu falei: compartilhar, Senhor, como? Compartilhar de que forma? Porque o Senhor sabe que eu falo com as pessoas sobre o teu amor, falo das coisas que eu já tenho vivenciado na minha vida com as pessoas. De que forma que o Senhor quer que eu compartilhe? Né? O Senhor sabe, isso eu falando com Deus, o Senhor sabe que quando eu recebo assim, algum convite para falar de Jesus, eu vou e falo. Então, o que eu preciso fazer? Então, naquelas interrogações, perguntando ao Senhor, eu não sabia do que estava acontecendo, o que o Senhor queria que eu fizesse, de que forma eu ia compartilhar. Então, enquanto eu estava assim refletindo, na mesma situação que, quem sabe, parecida, né, com a situação de Pedro, aí meu esposo chega na cozinha com o telefone na mão, dizendo que alguém estava na linha querendo conversar comigo para que eu compartilhasse com ele a minha experiência de cura, que ele estava sofrendo com a mesma enfermidade que um dia eu sofri, mas que o Senhor me curou. Aí eu peguei no telefone e comecei a compartilhar a minha experiência, que o Senhor me curou dessa doença que ele agora estava sofrendo. Aí comecei a falar das coisas maravilhosas que Jesus fez na minha vida e me empolguei, depois falei em outra experiência que o Senhor tinha feito também de cura na minha vida. Aí eu fiquei empolgada, né? Quando terminou a conversa, que eu desliguei o telefone, aí eu olhei para mim mesma e fiquei assim sentindo aquela sensação, uma sensação de satisfação, sabe, aquela sensação de completude, sabe, aquela sensação de que, meu Deus, que coisa gostosa, né? Aquela sensação boa de poder ter compartilhado com alguém as experiências que eu já havia vivenciado com Cristo, né? E foi uma sensação assim muito maravilhosa. É interessante porque o próprio Jesus disse assim, né? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A sensação, queridos, que a gente sente em poder falar de Jesus, em poder compartilhar a palavra de Deus, é algo assim inexplicável. Esses dias eu estava largando do trabalho, encontrei com um rapaz, eu estava passando na rua e um rapaz bêbado, ele olhou para mim e disse assim: bom dia, abençoada. Quando ele falou isso, eu parei e comecei a falar de Jesus para ele, comecei a testemunhar, a falar do que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Comecei a falar para ele. Ele ficou muito tocado, né? Ele falou que ia pensar seriamente naquilo. Quer dizer, ele não aceitou Jesus na hora, mas ele ouviu a palavra de Deus. Ele ouviu, e a palavra de Deus diz assim, que ela não volta vazia, antes ela vai prosperar para aquilo que foi enviada, né? Eu tenho certeza que aquela palavra está martelando, né? Porque a palavra de Deus diz que ela é um martelo que esmiuça a penha. Então eu creio que isso aconteceu. Então depois que o Senhor falou isso comigo, naquele mesmo momento, depois que eu comecei a testemunhar, né, com uma pessoa no telefone, a alegria no meu coração era tão grande que algo saiu da minha boca que eu não premeditei, não foi algo que eu pensei, não foi algo articulado pela minha mente, não foi. Eu falei assim, e não parou por aqui. Eu virei para o meu marido e disse isso, e não parou por aqui. Aí depois eu falei, por que eu disse isso? Porque na verdade, o que eu vou fazer? Não parou por aqui, de que sentido? Aí eu fiquei me perguntando ali, por que não parou por aqui? Aí fiquei pensando, e continuei ali orando, e continuei conversando com o Senhor, quando de repente eu cheguei assim na geladeira para pegar alguma coisa dentro. Quando eu peguei na geladeira para abrir a porta, o Senhor ministrou algo no meu coração. O Senhor me fez entender no meu coração o que Ele queria que eu fizesse. O Senhor ministrou no meu coração dizendo que eu precisava compartilhar o que eu já havia vivenciado com Cristo, né? As minhas experiências com Cristo e também a palavra de Deus, né? Testemunhasse para as pessoas agora na internet. Quando o Senhor ministrou isso no meu coração, eu tive um misto de alegria
e ao mesmo tempo um peso da responsabilidade muito grande nesse trabalho. Mas naquele momento também eu me lembrei de um texto bíblico, né? Me lembrei de um texto bíblico que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no versículo 28, quando fala que Paulo e Barnabé estavam em Antioquia e lá chegou um profeta chamado Ágabo. E o texto bíblico, eu amo a expressão que a Bíblia coloca nesse versículo, diz assim, que o texto bíblico vai dizer assim, que dava a entender pelo Espírito que haveria fome. O interessante é que o texto bíblico não vai dizer que o anjo do Senhor apareceu a Ágabo, o anjo do Senhor, ou então o próprio Jesus apareceu para Ágabo e dizendo que haveria fome. Não, a Bíblia vai dizer que ele teve como se uma sensação no seu espírito de que haveria fome. Dava a entender, o texto vai dizer, dava a entender pelo Espírito que haveria fome. Eu acho muito interessante essa expressão da Bíblia, porque aqui eu aprendo que o Senhor fala conosco também através de sensações. Você é servo de Deus, você é filho de Deus, Deus fala de várias maneiras conosco, né? Através de sensações no nosso espírito, né? Porque o Espírito Santo habita no nosso espírito e ele testemunha no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então ele fala conosco. Ele fala no nosso coração, ele fala conosco coisas que nós precisamos saber, precisamos entender. Então, queridos, eu tomei a iniciativa, a decisão de obedecer, né? De obedecer a palavra de Deus, de tomar a decisão de fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração para fazer. E há algo que a gente precisa entender, que a gente só vai sentir a verdadeira satisfação, aquela completude no coração, no nosso espírito, quando nós sairmos deste lugar de inércia, né? Quando nós sairmos desse lugar e entrarmos no propósito de Deus. Precisa sair desse lugar de só querer receber e ir para o lugar do propósito, para o lugar do chamado, em que nós temos que compartilhar aquilo que nós recebemos do Senhor. A gente precisa entender que nós somos bocas de Deus, nós somos canal de Deus. É preciso que a gente seja esse canal de Deus, essa boca de Deus para abençoar a vida das pessoas, ser instrumentos que Deus possa usar para abençoar os outros, para abençoar as outras pessoas. Quem sabe tem pessoas assim perto de você que está precisando de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de ânimo. Se você tem palavra de consolação, isso falar, e diz a Bíblia, nós precisamos usar a nossa boca para abençoar as pessoas, trazer a palavra de Deus para as pessoas, para levar paz às pessoas. Seja, querido, aquela pessoa com quem Deus pode contar. A Bíblia diz assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. É necessário que a gente saiba aproveitar todas as oportunidades que vêm até nós, né? Aproveitar todas as oportunidades para falar de Jesus para as pessoas, falar de alguma forma, usar meios, inclusive esse que eu estou usando agora, a internet, para edificar a vida das pessoas, para trazer esperança, trazer salvação, trazer encorajamento, trazer consolo, enfim, nós somos boca de Deus, né? Seja esse canal de Deus na vida das pessoas também, né? Que Deus abençoe a você, que você entre nesse lugar do propósito, né? Seja um instrumento de Deus para a vida das pessoas. Meu nome é Sanja Barros e este é o canal Compartilhando Vida. Se você gostou, clique aí em gostei, compartilhe com outras pessoas, ajude a poder compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas, né? Se inscreva também no nosso canal, clique aí também no sininho para que você fique recebendo os nossos vídeos, né? E também ser edificado e edificar outras pessoas, né? Então, Deus abençoe a todos e até a próxima.